Bem, pessoal, passei para vocês duas cópias de uma lista de exercícios que é foi o professor Tasso Maciel que passou para mim. São questões da UPE, tanto de vestibulares como de concurso. E o que nós temos aí é que a gente chama propriamente a matemática básica. Então, tudo que envolve concurso, envolve vestibulares, Enem, SAEP, tudo está aqui dentro. Tá certo? E geralmente eu faço essa revisão uma semana antes do Enem. Eu tiro uma manhã para resolver essas questões. São 60 questões. Eu estou passando aí para vocês 6 da primeira, com mais 6 da segunda, 12 questões. Vamos tentar resolver essas 12 questões. Depois eu repasso para vocês mais duas cópias e a gente vai resolvendo até terminar as 60 questões. O que eu passei para vocês é que vocês repassem isso para um caderno, tá certo? De preferência vocês tentem resolver antes que eu resolva, para ir acompanhando como foi feita a resolução. Se não, vocês repassam tudo isso, depois vocês me entregam. Depois a gente combina como é que a gente vai fazer para a gente fazer essa correção. Então vamos para a questão 1. Na questão 1, ele diz que um estacionamento para carros cobra R$ 1 pela primeira hora e 75 centavos a cada hora ou fração de hora. Quando ele fala fração de hora, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, então isso se chama fração de hora. Então, em 75 centavos a cada hora ou a cada fração de hora. Aí ele diz que André estacionou seu carro às 11 horas e 20 minutos e saiu às 15 horas e 40 minutos. A pergunta é, quanto em reais ele deve pagar pelo estacionamento? Ora, se ele saiu às 15 horas e 40 minutos e entrou às 11 horas e 20 minutos, vamos só fazer uma diferença aqui, uma subtração. Isso vai dar 4 horas e 20 minutos. Isso aqui é o tempo que o carro dele passou no estacionamento, tá certo? Então ele vai pagar por isso aqui. A cada hora, a primeira hora, ele paga R$ 1, tá certo? Depois, cada hora ou fração de hora, ele paga 75 centavos. Então, se eu tirar daqui uma hora, vai sobrar 3 horas e 20 minutos. Ele vai pagar 3, mais uma fração de hora, que é o mesmo valor, então 4 vezes 75 centavos. Se eu multiplicar 4 vezes 0,75, vai dar R$ 3. Isso quer dizer o quê? Que no final ele vai pagar R$ 3 mais R$ 1, R$ 4. Certo? É esse valor que ele vai pagar pelo estacionamento. O que corresponde aí na nossa ficha, a letra B, R$ 4. Na segunda questão, ele diz que tem uma pilha com 500 folhas de papel, certo? Colocando todas as folhas, uma sobre as outras, 500 folhas. E que essa espessura chega a 6 centímetros. Essa espessura de papel chega a 6 centímetros. A pergunta é, qual é a espessura aproximada de cada folha? As 500 dá 6 centímetros, ele quer saber de cada uma folha. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esses 6 e dividir por 500. Tá certo? Veja que uma operação aqui foi uma operação eu utilizei multiplicação, utilizei adição, aqui eu já estou utilizando uma divisão. Também utilizei aqui uma subtração no início. Olha, 6 não dá para dividir por 500, o que é que eu faço? Coloco 0 e aqui 0, vírgula. Só que 60 ainda não dá, então eu vou colocar 0 e mais aqui um 0. Então agora vai ficar 600 por 500 vai dar 1. Vai sobrar 100.
Eu quero continuar a divisão, então o que é que eu faço? Coloco um zero, não preciso colocar outro zero lá, porque eu já tenho um algarismo significativo, vai ficar 1000 dividido por 500, que dá 2. Isso quer dizer o quê? Que cada folha de papel tem a espessura de 0,012 centímetros. E lá na nossa folhinha, a resposta é letra C. Ok? Vamos para a terceira questão. Em metrologia, pé é uma unidade de medida linear equivalente a cerca de 30,48. Olha, isso é uma medida que vocês veem lá em física. Um pé corresponde a 30,48 centímetros. Um avião que trafega a 30.000 pés do solo está voando a uma altura mais próxima de... Geralmente a gente utiliza essa relação para voo. Está a tantos pés de altura. Ele diz que o avião está a 30.000 pés de altura. Tá certo? 30.000 pés. O que é que nós vamos fazer aqui? Multiplicar 30.000 por 30,48. O que é que a gente vai fazer para ficar mais fácil? Tirar essa vírgula e cortar aqui 2 zeros, porque aqui eu tenho duas casas. Nós vamos ficar com 300 vezes 3.048. Deu para entender? Duas casas depois da vírgula, então para eu tirar a vírgula eu corto aqui 2 zeros. Fica mais fácil de você fazer a operação. 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. 3 vezes 0, 0, 1. 3 vezes 3, 9. Como a medida aqui foi dada em centímetros, ele quer essa medida em quilômetros. Veja que as alternativas aí foi dado em quilômetros. Vamos lembrar dessa relação aqui, ó. Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que é que a gente vai fazer? Passar daqui para cá. Quando a gente volta, a gente divide. Tá certo? Nós vamos fazer uma divisão. Para não fazer essa divisão, é só contar as casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas voltando. É como se você tivesse, ó, 91, 44, 00. Aqui é a última casa. Então a vírgula está aqui. Eu vou passar 5 casas. Então conto 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar mais próximo de 9 quilômetros. Tá certo? Lá na sua folhinha, 9 quilômetros corresponde à letra D. Vamos continuar? Vou apagar aqui, questão 1. Vamos para a questão 4. Na questão 4, é que ele diz que um litro de álcool custa 75 centavos. Olha como é bom. Nem com a pandemia chegou a isso. 75 centavos. O carro de Henrique percorre 25 quilômetros com 3 litros. Quantos reais serão gastos em álcool para que ele percorra 600 quilômetros? Olha, o litro de álcool é 75 centavos, o carro dele faz 25 quilômetros com 3 litros. A pergunta é, quanto ele vai gastar para andar 600 quilômetros? O que é que nós vamos fazer aqui? Pegar esses 600 e dividir por 25. 600 por 25 vai dar 24. 60 por 25 dá 2, sobra 10. 100 por 25 dá 4, então 24. Tá certo? Então o que é que eu vou ter? 24
vezes 3, ó, que ele faz 3 litros com 25 quilômetros com 3 litros. 24 vezes 3, 72. Ele vai gastar 72 litros de álcool. Se o litro de álcool custa 75 centavos, então eu vou ter 72 vezes 75 centavos. Multiplicando isso aqui, eu vou encontrar 54. Então, o que ele vai gastar para andar 600 quilômetros são 54 reais. Na nossa folhinha lá, letra A. Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz que do total de animais confinados em uma parte de uma reserva florestal, sabe-se que 2/5 foram vacinados em 2004. 2/5 foram vacinados em 2004. E os 105 restantes, os 105 animais que restaram, foram vacinados em 2005. A pergunta que ele faz é: quantos animais ele tem confinado nessa reserva? Olha, isso é uma equação do primeiro grau. Tá certo? Como eu não sei quantos animais ele tem, eu vou dizer que ele tem X animais. Tá certo? Olha, se ele tem X animais, ele vacinou 2/5 de X em 2004. E ficou faltando 105 para 2005. Temos ali uma equação fracionária. Para resolvê-la, nós vamos tirar o mínimo. O mínimo entre 5 e 1 vai ser igual a 5. 5 por 1 dá 5 vezes x, 5x, igual 5 por 5 dá 1 vezes 2x, 2x, mais 5 por 1 dá 5 vezes 105, vai dar 525. Se a equação é fracionária, tiramos o mínimo, cortamos o mínimo. Ok? O que é que nós vamos ter agora? 5x menos 2x igual a 525. 3x igual a 525, tá certo? Vamos ver se dá exato, ó. Somando aqui vai dar 12, então 12 vai dar para dividir por 3, a divisão é exata. 525 dividido por 3. Isso dá um total de 175 animais, é o que ele tem confinado nesse pasto. Ele pergunta, o número de animais confinados nessa reserva está compreendido entre. Então, no caso aí nós temos letra B, entre 150 e 180. Nossa resposta, letra B. E vamos para a questão 6 agora. Questão 6 ele diz: um restaurante popular apresenta 2 tipos de refeição, uma comercial e uma especial. Aí ele diz que a refeição comercial custa R$4. A comercial custa R$4. A refeição, sim. Num certo dia foram servidas 32 refeições comerciais. Num certo dia, 32 refeições comerciais. E foram também servidas 14 refeições especiais. A pergunta é: nesse dia, o restaurante arrecadou R$226. O restaurante arrecadou R$226. Então ele quer saber o preço de cada refeição especial. Ó, não sei o preço, então vou chamar de X. O que é que nós vamos ter aqui? 4 vezes 32, a comercial, mais X vezes 14, a especial. Tudo isso deu R$226.
novamente uma equação do primeiro grau. Olha. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128. 14x vezes 14, 14x, igual a 226. 14x é igual a 226 menos 128. Positivo passa negativo. 14x é igual a 8 para 16, 8. 3 para 12, 9. 2 para 2, nada. Então 98. Vai ficar 98 dividido por 14. Dividindo ali 98 por 14, nós vamos encontrar R$7. Então R$7 é o valor da refeição especial. E lá na nossa ficha vai ser letra E, R$7. Ok? Volto já com as questões da página 2.